Irmãos, boa noite, graça e paz a todos vocês. Salmo 144. As Escrituras dizem assim: Bendito seja o Senhor, rocha minha, que me adestra as mãos para a batalha e os dedos para a guerra. Minha misericórdia e fortaleza minha, meu alto refúgio e meu libertador, meu escudo, aquele em quem confio e quem me submete o meu povo. Senhor, que é o homem para que dele tomes conhecimento, e o filho do homem para que o estimes? O homem é como um sopro, seus dias como a sombra que passa. Abaixa, Senhor, os teus céus e desce, toca as montanhas e fumegarão. Despede relâmpagos e dispersa os meus inimigos. Arremessa as tuas flechas e desbarata-os. Estende a mão lá do alto, livra-me e arrebata-me das muitas águas e do poder de estranhos, cuja boca profere mentiras e cuja direita é direita de falsidade. A ti, ó Deus, entoarei novo cântico. No saltério de 10 cordas te cantarei louvores. É Ele quem dá aos reis a vitória, quem livra da espada maligna a Davi, seu servo. Livra-me e salva-me do poder de estranhos, cuja boca profere mentiras e cuja direita é direita de falsidade. Que nossos filhos sejam, na sua mocidade, como plantas viçosas, e nossas filhas como pedras angulares, lavradas como colunas de palácio. Que transbordem os nossos celeiros atulhados de toda sorte de provisões, que os nossos rebanhos produzam a milhares e a dezenas de milhares em nossos campos, que as nossas vacas andem pejadas, que não haja rotura nem mau sucesso, não haja gritos de lamentos em nossas praças. Bem-aventurado o povo a quem assim sucede, bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor. Nosso Deus, bem-aventurado é aquele que tem o Senhor por Deus Pai. Nós te agradecemos profundamente por tudo que o Senhor tem nos concedido diante da tua grandeza. A Deus, sirva conduzir-nos nesse momento de reflexão na tua palavra. E Deus amado, pedimos, continue a abençoar, Senhor, muitos dos nossos irmãos que estão adoecidos, enlutados, e te bendizemos por todos aqueles que estão se recuperando. Obrigado, Pai. Oramos em nome de Jesus. Vamos louvar ao nosso Deus e voltamos já para refletirmos da palavra do Senhor. Criaturas que Deus Pai, todos erguei a voz, cantai, louvai-o, aleluia, do sol dourado a refugir, do lua em prata a reluzir, louvai-o, aleluia. Bênçãos canta já, louvai-o, aleluia, frutos e flores juntos dai, a glória a Deus, Senhor e Pai, louvai-o, aleluia, aleluia, aleluia. Os homens sábios e de bem, a todos proclamai também, louvai-o, aleluia, louvarão Filho, glória ao Pai, e ao Santo Espírito louvai, louvai-o,
Surpresa, meus irmãos, é uma coisa interessante. Nem sempre, quando recebemos algo de maneira surpreendente, essa surpresa ela se torna boa. Nem sempre uma surpresa é boa. Mas quando uma surpresa é algo que realmente faz com que os nossos olhos se encham de alegria, o nosso coração transborde, isso é muito positivo. Esse salmo que temos aqui, um salmo de Davi, nos mostra algo muito próprio, vindo de um grande rei, vindo de um homem que tinha um relacionamento muito íntimo e próximo com o Deus Todo-Poderoso. Davi, ele se surpreende aqui com algo que se perde em nossa época. Davi, ele está surpreso com o interesse que Deus tem para com o homem, para com as pessoas, particularmente para com aqueles que são os seus filhos, para aqueles que são o seu povo. Um Deus que surpreende. Vamos pensar um pouco sobre isso aqui nessa noite? Um Deus que surpreende, ele demonstra-se como um Deus que traz consigo mesmo uma relação profunda e própria de fidelidade em seu próprio ser. Meus irmãos, Davi começa o seu salmo com uma expressão de exaltação. Ele diz: Bendito seja o Senhor, rocha minha. Essa expressão bendito é uma expressão declarativa de exaltação. É uma expressão declarativa de engrandecimento. Não que Deus seja engrandecido, se torne maior, se torne melhor, ele possa ser afetado pelo que nós dizemos ou pelo que nós declaramos. Não, não é esse o sentido. Quando Davi afirma ser Deus bendito, ele está reconhecendo a grandiosidade de Deus. Ele está reconhecendo os favores de Deus, a ação de Deus. Ele está reconhecendo o absoluto do ser daquele que é o Deus Todo-Poderoso. E nós observamos, meus irmãos, que ele exalta a Deus porque ele passa a reconhecer, ou ele declara reconhecer, porque já possivelmente já era da sua realidade de experiência isso, que Deus, em seu interesse muito próprio para com ele, com um interesse muito próprio para com o seu povo, é aquele que dá habilidade, que dá as condições militares para alguém ir à luta, à batalha e à guerra. Esse era o contexto de Davi. Davi está num contexto de muita luta, de muita conquista, de muita guerra. Esse é o contexto que ele está enfrentando. Então, dentro do seu contexto, ele reconhece que a habilidade, ela não é uma habilidade inata, como se ele nascesse com ela sem que houvesse sido concedido. Ele reconhece que Deus é aquele que adestra. Adestrar significa disciplinar e até mesmo dar condição e habilidade para fazer alguma coisa. Irmãos, Deus é aquele que habilita o seu povo para a batalha, para a guerra, contra os inimigos que estão à sua volta, que o espreitam e que o atacam. Nós podemos, sem prejuízo nenhum do entendimento das Escrituras, do Salmo, atualizar e trazer para a nossa realidade essa situação para nos fazer entender que a luta que enfrentamos no dia a dia não precisa ser necessariamente uma luta militar como Davi enfrentava. Essa
era a grande luta, esses eram os seus grandes desafios naquele momento. Mas as Escrituras dizem que nós enfrentamos uma batalha constante, uma luta constante. E que a habilidade para vencer essa luta, ou as batalhas que temos diante de nós, não são, irmãos, ferramentas próprias de cada um de nós como habilidade pessoal para fazer ou para realizar o combate que vem. Irmãos, o apóstolo Paulo, de maneira muito particular, Pedro também fala isso, o apóstolo, e nós enfrentamos uma luta constante. É uma luta diária. E essa luta é terrível, meus irmãos. Porque nós enfrentamos, primeiro, uma luta pessoal. A carne milita contra o espírito milita contra a carne, então nós temos uma luta pessoal que precisa ser vencida. E essa luta pessoal que precisa ser vencida, ela tem que ser vencida com ferramentas certas. E Deus é aquele que dá as ferramentas, mas não só isso. Ferramenta sem habilidade não serve para muita coisa. Não serve para nada. Durante muitos anos, eu trabalhei com solda de componentes eletrônicos. Muito. E até mesmo em uma época em que as placas de circuito impresso não eram unanimidade dentro dos produtos eletrônicos, mas muitos ainda usando pontes que faziam ligações externas de componentes e fios que faziam a conexão, que hoje são pequenos filamentos de cobre, ou em alguns casos de ouro, né, ou prata, pela condutibilidade deles. E meus irmãos, solda, quando eu comecei a fazer, eu estava ali com um bom ferro de solda, com uma solda de qualidade. Mas, meus irmãos, aquilo não ficava bonito. E não só não ficava bonito, como muitas vezes soltava. Eu estava com a ferramenta nas mãos. Eu estava ali com o ferro de soldar, com o elemento para fazer a solda, mas me faltava habilidade. Tendo a ajuda do meu pai, vendo como ele fazia, fui aprendendo, fui adquirindo habilidade. Passei a fazer uma solda bem melhor do que no início. Meus irmãos, essa habilidade, ela não é uma habilidade que eu posso dizer eu venci porque eu sou bom, eu sou melhor. Mas porque usei, meus irmãos, aquilo que Deus me deu para que fosse aprimorada e me desse condição de vencer aquela pequena batalha. O que Davi está dizendo é que Deus é a fonte de todo o poder, de toda a habilidade, e isso nós precisamos reconhecer, nós não podemos jogar fora em nosso coração e em nossos pensamentos esta preciosidade que Deus concede a cada um de nós. Ele disse: bendito seja Deus, o Senhor, que me adestra as mãos para a batalha, os dedos para a guerra. Minha misericórdia e fortaleza, meu alto refúgio e meu libertador, meu escudo, em quem confio e quem me submete o meu povo. Davi entendia que a habilidade vinha de Deus. Davi entendia que Deus é aquele que manifestava-se misericordiosamente, suprindo a necessidade que ele tinha. Davi reconhecia, meus irmãos, que ele era a sua proteção e o seu cuidado. E sabe por quê? Porque tudo isso está envolvendo um pacto maravilhoso feito por Deus com aqueles que ele tornou povo. Davi reconhecia isso. Ele reconhecia que, como povo de Deus, dentro da aliança,
Deus era rico em misericórdia, Deus era rico em cuidado, Deus era rico em proteção e Deus, de maneira muito rica, dava a condição e a habilidade para vencer as lutas do dia a dia. Depois, o espanto de Davi, a sua surpresa vem quando ele vê a grandiosidade de Deus, a sua eternidade, e vê o quão pequeno é a sua criação, o homem, e quão breve é a vida de cada um de nós. Que o homem para que dele te lembres, e o filho do homem para que o estimes. O homem é como um sopro, os seus dias como a sombra que passa. Davi está admirado pelo Senhor. O que somos nós para que o Senhor tenha esse interesse para conosco? O que somos nós? O que somos nós para que o Senhor tome conhecimento de nós, da nossa necessidade, da nossa realidade, da nossa necessidade para vir conosco em misericórdia, que é o homem. Meus irmãos, nossa vida é breve, sabemos disso, passa muito rápido. E quanto jogamos fora dessa vida por egoísmo, por capricho pessoal, por picuinhas, por situações de não valorização do que é mais importante. Nós perdemos o mais importante quando nós desprezamos o bom relacionamento com as pessoas que estão à nossa volta. Quando queremos, meus irmãos, sobressair a tudo, quando nos voltamos a nós mesmos egoisticamente. Jesus disse que a bem-aventurança da vida não está em ser servido, mas em servir. Bem-aventurança, uma expressão que nos revela ser, de fato, alguém pleno no coração. É o homem que dele te lembres. Que somos nós para o Senhor se importar tanto conosco? O que somos nós, meus irmãos? Senão uma pequena fagulha que rápido apaga. Somos nós diante da grandiosidade do Deus Todo-Poderoso. Sabemos que não somos nada diante da sua grandeza. Mas o que representa isso para nós? Quando nós vemos que falhamos tão pouco diante da grandiosidade de Deus e Deus decidiu estar conosco, cuidando de nós e nos dando condições para enfrentar essa luta do dia a dia que nós mesmos compramos. Uma luta no coração, uma luta entre nós, pessoas, porque o egoísmo e o egocentrismo tomou conta e é cada um para si e Deus por todos, uma expressão popular. Quer dizer, o egoísmo está aí e se vire cada um diante de Deus. Deus não traz verdade nesse aspecto sobre cada um de nós. É servir e Jesus foi o exemplo de serviço. Deus é exemplo de serviço quando Jesus vem para nos servir dentro da nossa necessidade de redenção. Mais bem-aventurado é dar do que receber, servir do que ser servido. Depois, meus irmãos, uma súplica. Senhor,
fim dos inimigos. Eu vou ser um pouco escatológico aqui, haverá um momento em que Deus sim virá e fumegará literalmente tudo aquilo que se chama mundo caído, e tudo será refeito e tudo será renovado. Haverá um momento em que isso estará a acontecer. E Davi pede: me livra desses ímpios que falam mentira. Haverá um momento em que isso não acontecerá. Mas já no presente, meus irmãos, esse Deus maravilhoso e grandioso, ele está livrando-nos, sim, de situações e circunstâncias que nós nem sequer percebemos. Mas contra nós, sim, vêm mentiras, injúrias, inverdades. Para meus irmãos, não há nada que fique encoberto diante do Deus Todo-Poderoso. E as Escrituras dizem: humilhe-se perante a poderosa mão de Deus, para que no tempo certo Ele vos exalte. Então, meus irmãos, é humilhar-nos diante de Deus, porque Ele vai colocar as coisas no lugar certo e no momento certo. Isso deve trazer ao nosso coração, como resultado, o entoar um cântico novo. Um cântico novo, não inédito, mas um cântico novo em novidade de expressão dentro do nosso coração. Um hino de louvor ao nosso Deus, porque é Ele quem dá aos reis a vitória, é Ele quem livra da espada ao seu servo. E quando Davi faz a afirmação ao seu servo, ele está olhando para a aliança contraída para com ele, uma aliança davídica. Ele agora é um servo do Senhor, porque Deus ungiu para ser rei sobre Israel. E ali está Deus cuidando do seu servo. Deus nos elegeu para sermos, meus irmãos, senhores, portadores da verdade dele nesse mundo cheio de escuridão. Nos elegeu para sermos bons mordomos da criação, para sermos bons administradores dos valores do reino que ele coloca diante de nós. Nós precisamos estar atentos a isso, porque a impiedade que está à nossa volta, ela o tempo inteiro, ela está proferindo mentiras, mentiras e mentiras. E, meus irmãos, a nossa luta não é contra eles, mas a nossa luta, como afirma o apóstolo Paulo, é contra os principados e potestades que habitam nas regiões celestiais. Esses são os nossos inimigos. Porque as pessoas são vítimas, meus irmãos, do seu coração, do aspecto social que criaram, porque não conseguem ver uma outra realidade. E do diabo que está incitando desordem, incitando o egoísmo, incitando a ganância, incitando a falta de paz no coração daqueles que estão aí perdidos, desorientados e na escuridão. Deus nos coloca aqui para isso. E Davi termina com um pedido: que os nossos filhos sejam plantas viçosas, que as nossas filhas sejam colunas dentro dos nossos lares, que os nossos celeiros sejam atulhados de provisões, que não faltem as provisões, que as nossas vacas, elas produzam, tenham seus filhotes, que nós não vejamos lamento em nossas vacas. E ele termina com essa expressão: bendito seja o povo a quem se sucede. Irmãos, só um povo a quem tudo isso sucede.
é o povo da aliança do Deus Todo-Poderoso. Um povo preparado para enfrentar essa batalha terrível que temos diante de nós, que não é contra o sangue e contra a carne. Um povo, meus irmãos, que deve se admirar do cuidado de Deus para conosco quando não há merecimento em nós e somos tão pequenos. Um povo, irmãos, que consegue enxergar além do próprio horizonte. Bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor. E só existe um povo cujo Deus é o Senhor, o povo da aliança eterna, o povo da aliança estabelecida através da pessoa de Cristo Jesus. Irmãos, temos essa segurança e temos essa certeza. E que esse Deus grandioso, que esse Deus maravilhoso, renove-se em cuidado e em bênção sobre as nossas vidas. Que Deus assim te abençoe. Povo do Senhor, povo da nova aliança estabelecida na eternidade passada, em Cristo Jesus, o Senhor. Amém. Nós vamos louvar a Deus com o Quarteto Átrios e voltamos para encerrar esse nosso momento juntos aqui. Deus me chama pra servir o seu nome e proclamar, levando o evangelho a cada bairro, a cada lar. Procura homens de valor, de fé e comunhão, de coração repleto do puro amor cristão. Deus não precisa de alguém de intelecto em comum, e nem está buscando alguém só para ser mais um. Embora chame muitos,
É um desafio para nós, Pai, essa vida de serviço. É um desafio para nós, ó Deus. Vivemos na Tua presença como filhos, remidos, salvos, renovados. Senhor, que sejamos como uma luz colocada no alto de um poste, onde venha a iluminar e a clarear o caminho daqueles que estão caminhando nas trevas do seu coração. Deus, nos ajude, Senhor, e nos use como filhos do Senhor, Pai. Nos guarde ainda nessa semana que começa. Nos abençoe, nos fortaleça. Pedimos em nome de Jesus. Amém, Pai. Irmãos, que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre todo o povo de Deus, hoje e por todo sempre. Amém. Amém. Deus te abençoe, Deus te renove, Deus te guarde. Amém, amém, amém. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Salmo 23, 4. O medo é o sentimento que mais debilita uma pessoa. O medo penetra o coração, envenena o espírito e paralisa a alma. O medo pode afetar você emocionalmente, mentalmente, espiritualmente e até fisicamente. No entanto, quando se fala sobre o medo, há algo que arrepia muitos: o medo da morte. Uma vez alguém disse que temia a morte por causa do desconhecido. Todos enfrentam a morte apenas uma vez e não sabem como passar por ela. Sem Deus, o homem teme a morte, mas com Deus ele não precisa temer. Davi conhecia o vale perigoso e escuro e quando escreveu o verso 4, penso que refletia sobre a morte. Ele não expressava dúvidas de que caminharia por aquele vale. E esse é o ponto com relação à morte, já que ela não é uma questão de se, e sim de quando. Anualmente, o pastor conduzia as ovelhas das terras baixas estéreis e áridas para onde fosse mais fresco e melhor. Essa viagem podia levar tempo, mas a única rota era através do vale. O nome desse vale não é o Vale da Morte, é o Vale da Sombra da Morte. Você sabe o que é uma sombra? É uma imagem sem substância e isso é muito significativo. Quem faz do bom pastor o seu pastor não enfrenta a morte, mas somente a sombra da morte. Pensando sobre a morte, não é sem razão que Davi afirmou: não temerei mal algum, porque tu estás comigo.